Oi, aluno da segunda série. Para complementar o conteúdo do Centro de Mídias, que foi trabalhado lá um conto dos Irmãos Grimm, eu vou ler uma reportagem que saiu no site da revista Abril, o superabril.com.br. Essa matéria é incluída na revista Super Interessante Online aqui, que é uma revista famosa, né, da editora Abril, tanto tem para comprar em bancas de jornal quanto aqui online. Essa matéria fala sobre a vida dos irmãos Grimm, né, a história, a importância deles, tá? Aqui uma ilustração, né? Então vamos lá. Essa matéria foi escrita por Bruno Vaiano em 2020, julho de 2020, certo? Título: A Verdadeira História dos Irmãos Grimm. Subtítulo: Jacob e Wilhelm, que são os irmãos Grimm, né, não foram camponeses contadores de histórias. Foram nerds do século XIX que se trancaram na biblioteca para buscar as tradições de um país que não existia, a Alemanha. Era uma vez um muro que dividia a Alemanha. Começa com era uma vez para fazer referência ao fato de que eles começaram a escrever contos de fadas, né? Não era o de Berlim. No ano 9 depois de Cristo, 20 mil legionários romanos atravessaram o rio Reno para conquistar o norte da Europa, mas caíram em uma emboscada armada por Hermann, em português, Armínio, chefe da tribo dos queruscos. Os romanos foram massacrados. Depois da humilhação, Augusto, primeiro imperador de Roma, se convenceu de que as tribos do atual território alemão eram um caso perdido. Mandou construir uma muralha ao longo do rio Reno para protegê-lo do que chamou de furor teutônicos, o furor teutão. Assim, esses guerreiros loiros comedores de batata conseguiram um privilégio raro na antiguidade: seguir comendo suas batatas do outro lado do muro. Nada de aula de latim. Os romanos batizaram esse norte supostamente selvagem, além da muralha, de Germânia. A origem do termo é incerta. No século XIX, um linguista chamado Jacob Grimm supôs que o nome deriva da palavra celta gairmeana, que significa barulho ou grito. Afinal, os germânicos eram vizinhos dos gauleses, o povo celta subjugado pelos romanos e famoso pelo personagem Asterix. E ninguém melhor do que um vizinho para reclamar de barulho. Então esse Jacob Grimm é o irmão Grimm mais velho dos irmãos Grimm, autores do conto trabalhado no Centro de Mídias. Jacob Grimm nasceu em 1785 na cidade de Hesse, na parte oeste de onde fica a Alemanha. Com 11 anos, ficou órfão do pai, um funcionário público de classe média. A família caiu na pobreza. Com uns 20, Jacob percebeu que era órfão de país também. Não foi só ele. Na época, todo mundo percebeu. É só prestar atenção na história da Alemanha. Primeiro, os alemães eram grupos desconexos, unidos apenas por um nome dado pelos romanos, germânicos, e não por eles próprios. O nome do país em português, inclusive, vem de um desses grupos independentes, os alamanos. Depois, os alemães deram de ser romanos. No ano 800, plena Idade Média, o líder militar Carlos Magno fundou um certo Sacro Império Romano Germânico. Na prática, aquilo era um amontoado de centenas de principados de economia agrária, mais ou menos independentes politicamente, cada um com suas leis e impostos. Aos trancos e barrancos, esse megazord feudal durou 1000 anos, até ser anexado e dissolvido por Napoleão em 1806. Napoleão Bonaparte da França, né? Pior do que ser invadido por um francês é admitir que a vida ficou melhor depois da invasão. Antes, a população vivia sob um sistema quase feudal, subjugada por nobres locais. Os franceses eram caras relativamente democráticos e cortaram os privilégios de sangue que mantinham esses nobres há gerações no poder. Eles também cortaram umas 3.000 cabeças por lá. Nós dissemos relativamente democráticos. Os germânicos ficaram em crise existencial, precisando de um psicólogo. Jacob Grimm ainda não sabia, mas ele acabou sendo psicólogo. Tinha 5 irmãos mais novos. Só um deles ficou famoso: Wilhelm Grimm. Juntos, Wilhelm e Jacob, os irmãos Grimm, escreveram um dos mais importantes dicionários da língua local, o Deutsches.
pesquisaram a origem de Delft e brigaram para que a terra dos que falam Delft se tornasse um país unido e democrático, aquele que a gente hoje chama de Alemanha e que os alemães seguem chamando Deutschland, terra dos que falam Delft. E tudo começou com um conto de fadas, com contos de fada. Vivendo na Disney, os Green não tinham grana, mas tinham tia. Com a ajuda dela, fizeram o equivalente ao ensino médio em Kassel e depois faculdade de Direito em Marburg. Lá vendiam o almoço para comprar a janta, principalmente para Jacob. O foco era se tornar o homem da casa após a morte do pai e pagar por uma vida melhor para os irmãos mais novos. Ele conseguiu, mas não foi como advogado. A carreira dos Green mudou de rumo graças a um amigo chamado Clemens Brentano. Ele era um típico poeta boêmio e morreu sem jamais ter visto um olerite. Estava fora de todas as possibilidades da vida econômica. Nas palavras do crítico literário Otto Maria Carpox, mas tinha a poesia no corpo como outros têm o diabo. Acompanhado do amigo Achim von Arnim, Brentano colecionou canções folclóricas. Depois transcreveu e embelezou os versos e publicou uma coletânea intitulada A Trompa Mágica do Menino, velhas canções alemãs. Até Goethe, que para os alemães é típico Shakespeare, leu e gostou. Brentano era uma encarnação dos clichês do romantismo, o movimento cultural em voga na época. Levemente maluco, genial e dedicado à missão de preservar a memória coletiva, o autêntico espírito do povo, em alemão Volksgeist, ele queria resgatar a Alemanha raiz que estava perdida em meia Alemanha Nutella. Essa foi uma das muitas maneiras como os artistas e acadêmicos reagiram à decadência do Sacro Império e à ocupação das tropas napoleônicas. Foi por isso que Brentano pediu aos Green que fizesse uma coletânea parecida, mas dessa vez de contos de fada. Em alemão, conto de fada se diz Märchen, uma palavra que no século XIX tinha acepção de notícia ou relato de um acontecimento notável. Em bom português, era uma coletânea de autênticos causos populares, ou pelo menos essa era a ideia. Na prática, eles não eram tão populares nem tão germânicos. Os Green coletaram muitos contos de moças da classe média urbana, como as 4 irmãs da família Hassenpflug, que viviam em uma mansão, ou as crianças da família Wild, vizinhas dos Green. Nada de passeio no bosque. Eles só atravessavam a rua. A fonte mais famosa dos Green foi Dorothea Vielman. Ela era viúva de um alfaiate e vendia frutas e hortaliças para sustentar seus 7 filhos. Vielman era filha de um francês dono de uma taverna e ouviu dezenas de contos dos clientes na infância, os contos que repetiu para os Green. Se ela precisasse recitar uma história 2 vezes, era capaz de fazê-lo exatamente nas mesmas palavras sem mudar uma vírgula. E foi assim que Jacob e Wilhelm, sem saber, anotaram e publicaram as versões francesas e não germânicas de muitos contos. Não que fizesse muita diferença. Hoje sabe-se que os contos eram parte do imaginário da Europa como um todo. Não fazia sentido reivindicá-los a um ou outro país. Os Green não saíram nos bosques alemães para coletar contos folclóricos. Muitas vezes eles ouviam as histórias de suas vizinhas de classe média. A imagem das vizinhas. A primeira edição da coletânea saiu em 2 volumes. O primeiro, de 1812, tinha 86 contos. O segundo, de 1815, 70 contos, porque contos são histórias curtas, né? Então, cada coletânea, cada livro tinha várias histórias, vários contos. Os clássicos já estavam todos lá. Cinderela, João e Maria, A Princesa e o Sapo, Chapeuzinho Vermelho, Rapunzel. Em 1822 saiu um 3º volume, só com anotações e comentários acadêmicos sobre os textos. A ideia dos Green era torná-los objetos de estudo científico, mas no fim das contas, os Kinder- und Hausmärchen, algo como contos de fada para o lar e as crianças, acabaram fazendo sucesso justamente no lar entre as crianças. Conforme mais e mais reimpressões eram vendidas, o Wilhelm, o irmão Green de coração mais mole, o mais novo, né, foi mexendo nos textos para atenuar as insinuações de sexo e violência, porque sim, havia muitas.
ou seja, os contos de fada tinham conotação de sexo e violência e não eram propriamente para crianças. Na versão original, Rapunzel vive em prazer e alegria, com um príncipe que escalava a torre e depois de engravidar pergunta: por que minhas roupas estão tão justas? Bela adormecida é estuprada. Em um conto menos famoso, O Pé de Zimbro, um homem viúvo com um filho se casa novamente. A nova esposa, enfurecida por ter de criar o bebê de outra mulher, pica o menino e faz dele um ensopado, que é servido ao marido. Essas histórias obscenas originalmente eram entretenimento para adultos e não lições de moral para crianças. Então, o irmão Grimm mais novo, que era mais sentimental que o mais velho, que o Jacob, então esse Wilhelm, o mais novo, ele que atenuou, que deixou mais infantil, mais inocente os contos de fadas. Imagine que interessante, né? Era entretenimento para os adultos e continha conotação sexual e de violência. Jacob, fiel à ideia de que era um guardião da cultura germânica, se afastou do projeto quando Wilhelm começou a alterar os contos para agradar o público infantil burguês da época. Para quem concorda com Jacob e curte enredos sangrentos, hoje existe uma tradução em português da primeira edição, sem autocensura, publicada no Brasil pela editora 34. Então, sobre os irmãos Grimm, essa foi a aula de hoje. Até a próxima aula. Vocês já repararam como as pessoas gostam de contar e de ouvir histórias? Todo mundo tem sempre um caos para contar e encontra sempre um ouvido. Ei, você sabe o que aconteceu com o Curioso? Não. O prazer de ouvir histórias é tão grande que uma jovem chamada Sherazade conseguiu salvar sua vida através das que contava ao rei. Dizem que o rei Shahriar desposava uma noiva por noite e mandava matá-la no dia seguinte. Sherazade, a nova mulher do rei, conseguiu sobreviver porque despertou a curiosidade de Shahriar, contando-lhe uma história interessante a cada noite. As pequenas narrações encantaram tanto o rei que ele sempre desejava ouvir mais uma. E assim, Sherazade adiou sua morte. Por quanto tempo? Por 1001 noites. O livro As Mil e Uma Noites conta um pouco da vida e dos hábitos do povo oriental há muitos séculos atrás. Uma das histórias mais conhecidas é Aladim e a Lâmpada Maravilhosa. Muitos séculos? Como essas histórias podem continuar interessantes até hoje? Porque tem ação e magia. Trazem ainda hoje muito prazer e diversão. Afinal, não é só o rei Shahriar que gosta de ouvir histórias. Todo mundo adora. Eu adoro ler, contar e ouvir, mas eu gosto mais é de ler mesmo. Eu gosto mais de contar, porque eu gosto de fazer as pessoas imaginarem, tem as imagens das coisas que eu tô falando. Eu acho que é sempre interação, né? Com o contador e quem tá ouvindo a história. É bem mais divertido que você só ler. Sempre se permite viajar dentro de um mundo, dentro do mundo dessa história. Que é daí que a gente vai tirar o nosso maior instrumento, que é o conhecimento. Alguns escritores se especializam em escrever pequenas histórias, ou melhor dizendo, contos. Os contos são breves narrativas sobre fatos comuns ou extraordinários. As Mil e Uma Noites, por exemplo, apresentam contos fantásticos. Alguns escritores criam contos de mistério e terror. Os meus preferidos. Outros gostam de escrever sobre o amor e a alma humana. Um dos maiores contistas do Brasil é Machado de Assis, autor de mais de 300 contos. Em suas narrativas, soube desvendar e analisar a natureza humana. Como bom contista, desde o início da narrativa, sabia despertar o interesse do leitor. Venha o leitor comigo assistir a abertura do testamento do meu amigo Fulano Beltrão.
conheceu era um homem de cerca de 60 anos. Morreu ontem, 2 de janeiro de 1884. Caiu na véspera de finados e ao fim de 2 meses e poucos dias, a morte o levou. Confesso que estou curioso de ouvir o testamento. Eu também. E vocês? Ah, mas para conhecer o testamento do Sr. Fulano Beltrão, personagem da imaginação de Machado de Assis, vocês terão que ler o conto que se chama Fulano. Porque eu não conto este segredo. Afinal, quem conta um conto aumenta sempre 1 ponto. Contos são retratos da imaginação do contista. Por isso, um contista é diferente de um jornalista, que procura narrar os acontecimentos da maneira mais simples e direta possível. Conto é ficção, história inventada, criada e recriada pela imaginação. Inventada que nada. Se eu esfregar, vai sair um gênio maravilhoso que me concederá 3 desejos. Você? Em vez de gênio, a realidade. É hora de acordar. Não fique desapontado, você pode sonhar acordado. Basta ler um conto e viver maravilhosas aventuras, como a de Aladim, se quiser. Alguma pergunta até aqui? Qual a diferença entre um conto e uma crônica? A sua dúvida é bem pertinente, porque às vezes os limites entre o conto e a crônica não são claros. A crônica, em geral, é bem curta. Não precisa ser uma narrativa, pode ser um comentário, uma descrição ou o que o autor quiser falar sobre o cotidiano. Já o conto é sempre uma narrativa ficcional, inventada, com personagens e estrutura mais elaborados. Vocês já pensaram no tipo de conto de que mais gostam? Mistério. Suspense. Policial. Ficção científica. Histórias de amor. Não sei se escrevo um conto de terror passado no meio da floresta da Tijuca, com um grupo de escoteiros perdidos que não sabe que um estranho animal está andando por aquelas matas, ou se escrevo a história de amor do menino pobre que se apaixona perdidamente pela menina rica. Que imaginação fértil! Escrever histórias requer imaginação. Mas imaginação não é apenas um dom que poucas pessoas têm. Todos possuem imaginação. Basta treino para aprender a criar. Só que na vida, muitas vezes esquecemos isso. Por exemplo, você já tentou escrever um conto? Que tal começar pensando um personagem? Era um sujeito gordo, 35 anos, Casado. com 2 filhos, médico. Um dia... Esse sujeito... Qual é o nome dele? Já sei. Adalberto Eugênio. Um dia, Adalberto Eugênio resolve comprar um cachorrinho poodle. Mal ele sabia os perigos que se escondiam naquele pequeno animal. Ahá! Vou escrever um conto de terror! Uma boa maneira de despertar sua imaginação é não só escrever, como ler contos. Há muitos contistas interessantes em nossa literatura contemporânea. Fernando Sabino, Silvio Ortoff, Marina Colasanti, Guimarães Rosa e muitos outros. Eles escrevem contos de variados tipos. Mistério, amor, suspense, humor, fantasia. É só escolher o tipo em que quiser embarcar. A Rainha das Abelhas. Em uma terra distante, vivia um homem que tinha 3 filhos. Os 2 mais velhos eram fortes e valentes, porém arrogantes e meio desmiolados. O mais novo, diferente dos irmãos, era atencioso, tinha um bom coração e sempre procurava agir corretamente.
Por ser assim, bondoso e honesto, os seus irmãos o chamavam de Bobinho. Um dia, os 2 irmãos mais velhos saíram pelo mundo em busca de riquezas e aventuras. De farra em farra, o tempo passou e os 2 acabaram se esquecendo de voltar para casa. Ao ver o pai aflito pela falta de notícias, Bobinho saiu à procura dos irmãos. Quando finalmente os encontrou, pediu que voltassem para casa, mas os irmãos disseram que não voltariam antes de conseguir o que desejavam: fama, poder e riquezas. Bobinho insistiu. Disse que o pai estava muito preocupado com a falta de notícias. Mas os irmãos começaram a caçoar, dizendo que ele era mesmo um tolo e que nunca venceria na vida. Como não conseguia convencer os irmãos, Bobinho resolveu ficar um pouco mais com eles. E assim, os 3 rapazes seguiram juntos pela estrada. Viajaram toda a manhã, até que encontraram um grande formigueiro. Os 2 mais velhos quiseram desmanchar um monte de terra para ver as formigas fugindo, carregando os seus ovinhos. Mas Bobinho enfrentou os irmãos e disse: não vou deixar vocês maltratarem as formiguinhas. Os irmãos caçoaram de Bobinho, mas deixaram as formigas em paz e seguiram adiante. Algum tempo depois, chegaram a um lago, onde nadavam muitos patos. Os 2 mais velhos quiseram caçar algumas aves para assar, mas o Bobinho voltou e enfrentou os irmãos. Não vou deixar vocês matarem esses patinhos. Os irmãos riram de Bobinho, mas desistiram da ideia de caçar os patos. Continuaram a caminhar e mais adiante encontraram no oco de uma árvore uma colmeia cheia de mel. Os 2 rapazes quiseram acender uma fogueira para afugentar as abelhas e roubar o mel. Mas o Bobinho voltou a enfrentá-los. Não vou deixar vocês queimarem as abelhinhas. Os irmãos, mais uma vez, caçoaram de Bobinho, mas deixaram as abelhas em paz. Um pouco mais à frente, chegaram a um castelo cheio de estátuas de pedra. Os 3 irmãos andaram pelo pátio, chamaram, mas ninguém apareceu para atender. Como as portas estavam abertas, eles entraram, atravessaram salas, salões, corredores, sem encontrar ninguém. Por fim, chegaram a uma porta bem fechada com 3 fechaduras. No meio da porta, porém, havia um buraquinho por onde se podia espiar o que havia do outro lado. Os irmãos olharam pelo buraquinho da porta e viram lá dentro um anão de cabelo grisalho sentado diante de uma mesa. Eles o chamaram uma vez, 2 vezes, mas o homenzinho parecia não ouvir. Da 3ª vez, gritaram tão alto que ele se levantou, destrancou as 3 fechaduras e abriu a porta. Sem dizer
uma só palavra, o anão os levou até um grande salão, onde encontraram uma mesa posta, cheia de pratos deliciosos. Os 3 irmãos, que estavam mesmo com fome, comeram e beberam à vontade. Depois do jantar, foram levados a um quarto para que pudessem dormir. Na manhã seguinte, sempre em silêncio, o anão conduziu o irmão mais velho até uma placa onde estavam escritas as 3 tarefas que poderiam desencantar o castelo. A primeira tarefa era ir até o bosque procurar as pérolas da filha do rei perdidas debaixo do musgo. Eram exatamente 1000 pérolas e deviam ser encontradas antes do pôr do sol. Ao anoitecer, se faltasse uma única pérola, ele se transformaria em pedra. O rapaz foi para o bosque e procurou o dia inteiro. Quando a noite chegou, como havia encontrado apenas 100 pérolas, foi transformado em pedra. No outro dia, o segundo irmão tentou cumprir a tarefa. Procurou o dia inteiro, mas como só encontrou 200 pérolas, também foi transformado em pedra ao anoitecer. Por fim, chegou a vez do mais novo, o bobinho, que começou a procurar as pérolas entre o musgo logo de manhã bem cedinho. Ao meio-dia, ele havia encontrado algumas, mas eram tão poucas. Vendo como era difícil aquela tarefa de encontrar pérolas, Bobinho se sentou numa pedra e chorou, chorou. Nisso apareceu o rei das formigas e perguntou por que o Bobinho chorava tanto. Quando soube a causa da aflição do rapaz, chamou 5.000 formigas. Não demorou muito, os bichinhos acharam todas as pérolas e as amontoaram diante do Bobinho, que voltou ao palácio com a primeira tarefa cumprida. O anão, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa. A segunda tarefa era ir buscar, no fundo de um grande lago, a chave do quarto da filha do rei. Quando chegou à beira do lago, Bobinho viu que seria impossível cumprir a segunda tarefa, pois nem sequer sabia nadar. Muito triste, sentou-se na raiz de uma árvore e começou a chorar. Foi então que os patos, os mesmos que ele havia protegido dos irmãos, vieram nadando em sua direção. O rei dos patos perguntou por que o rapaz estava chorando e, quando soube o que acontecia, ordenou que todos mergulhassem para procurar a chave. Assim que encontraram o que procuravam, os patos entregaram a chave ao rapaz. Com a segunda tarefa cumprida, o Bobinho voltou ao palácio, pois ainda tinha mais um desafio a enfrentar. No dia seguinte, o homenzinho, sempre em silêncio, levou o rapaz até a placa onde estava escrita a terceira tarefa. No quarto mais alto da mais alta torre do castelo, em 3 camas iguais, dormiam 3 princesas, e entre as 3 ele deveria escolher
a mais nova. Bobinho subiu na torre, entrou no quarto e examinou cada uma das princesas, mas elas pareciam tão iguais. O anão, quebrando o silêncio, explicou que antes de serem encantadas, as princesas haviam comido 3 doces diferentes. A mais velha, um torrão de açúcar. A segunda, uma colher de melado. E a mais moça, um pouco de mel. No final da tarde, o pobre rapaz, vendo que não havia como cumprir aquela tarefa, sentou-se a um canto do quarto e começou a chorar. Seu choro atraiu a atenção da rainha das abelhas, que lhe perguntou o que havia acontecido. Quando Bobinho lhe contou sobre a tarefa, a última que deveria cumprir, a abelha voou em torno da boca de cada princesa e pousou naquela que havia comido mel. Dessa forma, o rapaz pôde reconhecer qual delas era a filha caçula do rei. Com as 3 tarefas cumpridas, o feitiço se desfez. Tudo no castelo despertou do sono encantado, e os que haviam virado pedra voltaram à vida. O Bobinho se casou com a filha mais jovem do rei, que era a melhor das 3 princesas, e herdou o trono depois que o velho rei morreu. Com o tempo, os irmãos de Bobinho tomaram juízo e aprenderam a viver com bondade e justiça. Por isso, se casaram com as outras 2 princesas e todos eles viveram felizes por muitos e muitos anos.